Olá, Mia. Olá, Pedro. Bem-vindos ao podcast Inspiração para uma Vida Mágica. Hoje sobre compaixão. Hoje vamos falar sobre compaixão. E vamos falar sobre compaixão porque eu te vou trazer uma dificuldade minha, que está diretamente relacionada com as minhas experiências mentais e emocionais nas últimas semanas. Certo. E tu vais-me ajudar falando sobre compaixão seletiva. Sobre como aprendemos sobre compaixão. Como aprendemos como compaixão. E vamos explorar um pouco aqui a dificuldade e as razões para às vezes ser tão difícil praticar compaixão. E eu também vou explorar aqui um pouco a dificuldade que eu tenho em praticar compaixão por pessoas que não estão a manifestar compaixão. Certo. Né? E um bocadinho a tua ideia aqui, da tua intenção de aproximação e de não afastamento. Certo. Não de afastamento. Certo. Portanto, vamos discutir essas coisas todas. Acho que é um episódio atual e que talvez possa ajudar algumas pessoas que estão no mesmo ponto que eu estou. Como sempre, screenshots, partilhas e tags são super bem-vindos. Lembrem-se também que para este podcast poder chegar a mais pessoas, subscreverem, se estiverem no YouTube, subscreverem no Spotify, subscreverem no Apple Podcasts, ajuda muito. Darem assim umas estrelinhas boas. O que é que essas coisas têm a ver com compaixão? Nada. Olha, mas vou fazer só aqui uma ligação antes de entrarmos na conversa. Porque a conversa em alguns momentos vai ficar assim um bocadinho mais... pesada. Assim um bocadinho mais pesada. Uma das coisas que vai acontecer durante esta conversa é que tu vais falar imenso, claro, de parentalidade consciente e da forma como nós aprendemos sobre compaixão. Agora, a ligação que eu estou a fazer é com o livro Tu És Brilhante, que é um livro que muitas das pessoas que nos ouvem no podcast já têm o livro, já partilharam connosco o impacto que o livro está a ter, mas nós decidimos que até ao dia 30 de novembro, para quem quiser pedir-nos o livro com uma dedicatória, a pensar sobretudo em quem quer oferecer o livro a uma ou mais crianças no Natal, que podem ir à nossa página do Instagram, à minha ou à tua, ou da Life Training, ou vamos pôr também na página da Academia e do podcast. Tem lá um linkzinho que preenchem um pequenino formulário só com o nome da criança ou das crianças a quem querem oferecer o livro, e nós depois enviamos o livro autografado para casa. Quem comprar 3 ou mais livros, nós ainda oferecemos um exemplar do livro Insights, escrito por ti. Sim, que são histórias, mas essas são para adultos. Exatamente. Okay? Tá bem? Boa. É isso. Vamos a isso, Mia. Então. E vamos nós. Respira fundo, expira prolongadamente. E vamos lá falar sobre compaixão. E vamos nós. Mia, tempos desafiantes, não é? Não sei. Como sempre. Eu queria ser mais para uns do que para outros. Sim, como sempre, sim. Nas últimas semanas, por causa dos acontecimentos em Israel e na Palestina, eu tenho tido assim, algumas dificuldades pessoais sobre as quais gostava de falar contigo. Sim, nomeadamente, como eu tenho a intenção de, assim, socialmente, nas redes sociais, certo, e na minha interação pública com outras pessoas, como eu tenho muito uma intenção de criar aproximação, certo. Sabes que é assim um dos meus valores e intenções mais importantes. Sim, é mesmo o lema, assim, para ti. Sim, é criar aproximação e não o contrário, que é afastamento. E em alguns momentos tem sido muito difícil para mim viver a aproximação em vez de viver o afastamento. Tu pessoalmente de sentires essa dificuldade de aproximação e afastamento com outras pessoas? Sim. Ou outras pessoas, outras opiniões? Ou sim, outras... sim, porque um dos paradoxos fundamentais de quem quer criar aproximação é que, por vezes, com a vontade de criar aproximação, acabas por criar afastamento em relação às pessoas que tu achas que não querem criar aproximação. Certo. Sim. Faz sentido esse paradoxo? Não é? Faz. É como aquele paradoxo das pessoas que querem praticar não julgamento e depois acabam a julgar as pessoas que julgam. Ou aqueles que querem praticar igual valor e não conseguem tratar as pessoas que não acreditam no igual valor com igual valor. Certo. São tudo... Acho que os exemplos que demos têm todos a mesma estrutura. São lixados.
São tudo coisas muito lixadas, porque é muito fácil nós cairmos nesta armadilha. Ok. Sim. Sabes que lembrei-me também daquele... agora estava aqui a tentar lembrar-me no nome do senhor que falou da tolerância em relação às pessoas intolerantes. E que seria melhor... Que para o nosso mundo é melhor sermos intolerantes com a intolerância. Sim. Por alguma razão tenho o Pape na cabeça. O Karl Popper. Popper, isso. Sim. Yeah. Sabes que essa cena era só um pequeno rodapé no livro dele. Ele, na realidade, ele não defendia que devíamos ser intolerantes em relação à intolerância. Exato. Pelo contrário, ele até achava que se o teu valor é tolerância, tu tens de ser sempre tolerante. Certo. Caso contrário... Mas eu queria vir buscar esse porque acho que, tal como eu agora fiz essa associação, essa frase que se vê muito por aí, não é? Depois disso eu só queria apontar essa também. Ou seja... Isso seria aqui pegando na minha luta, na minha batalha com a aproximação, seria o mesmo que dizer, eu quero praticar a aproximação, exceto com as pessoas que não querem praticar a aproximação. E com essas eu pratico o afastamento, que é para as afastar e assim ficam só as da aproximação. Mas isso é exatamente o contrário daquilo que eu quero. Não é? Mas eu vou ser mais específico, porque há uma coisa em particular que mexe muito comigo, e mexe até, sabes, até fisicamente, mexe-me nas entranhas, e não é uma coisa só lógica, vai mais fundo do que isso, que é, eu tenho muita dificuldade em praticar aproximação quando eu deparo com situações do género. Tens uma fotografia nas redes sociais, ou tens uma notícia nas redes sociais, e vês alguém numa situação de sofrimento. Okay? Nós vimos situações de sofrimento de pessoas em Israel no dia 7 de outubro, quando houve aquele ataque do Hamas. Vimos pessoas em sofrimento em Gaza, a lidarem com as consequências dos bombardeamentos israelitas. Mas podia ser veres alguém em sofrimento na Ucrânia, a lidar com os ataques russos. Podia ser veres alguém em sofrimento em Moçambique, quando houve aquelas cheias brutais. Pronto. Infelizmente, é fácil enumerar situações. Sim, Iémen, Sudão, Congo, Eritreia. Mas podem também ser situações próximas. Por exemplo, alguém em sofrimento em Portugal porque o seu filho foi condenado a não sei quantos anos de prisão por ter cometido um crime. Ou alguém em sofrimento porque alguém de quem gosta muito morreu. Quando nós vemos alguém em sofrimento, acho que é natural e humano nós sentirmos compaixão. Né? Porque a compaixão é mais do que compreender o sofrimento do outro, é ter uma vontade de aliviar o comportamento, o sofrimento. Sentir o sofrimento e vontade de aliviá-lo. E vontade de aliviá-lo, não é? Não é só empatia, é mais do que isso. Se eu pudesse, eu fazia alguma coisa para aliviar o sofrimento deste ser humano. Isso é uma coisa que vem muito antes de que cor é este ser humano, de que nacionalidade é este ser humano, de que género é este ser humano. É o entrar em contato com um ser humano. Aliás, para muitas pessoas a compaixão não se esgota nesta relação com o ser humano. Eu ia exatamente dizer isso. Ela é mais alargada e alarga-se aos animais. Aos animais, não é? Que é, se eu vejo, eu sinto compaixão quando vejo a passar por mim na autoestrada um caminhão de porcos que vão para abate. Sim. E isto também mexe comigo. Claro, não é da mesma forma e com a mesma intensidade e mexe comigo. Mas o que mais mexe comigo, aqui é que vem a minha maior dificuldade com a aproximação, é quando eu reparo que a primeira reação que alguém tem perante uma imagem de sofrimento são coisas do género, mas não tivessem feito não sei o que antes, ou não morassem aí, ou não fossem desse partido, ou não acreditassem nessa coisa, ou sei lá, a primeira coisa não é reconhecer o sofrimento humano, a primeira coisa é o apontar o dedo. A primeira coisa é o criar separação, que é eu não sou como tu, ok? Portanto o teu sofrimento não me interessa. E muitas vezes até dizer o teu sofrimento é merecido.
E isso mexe muito comigo. E, portanto, são esses momentos onde eu tenho mais dificuldade em eu praticar compaixão em relação a alguém que está a ter esse comportamento. Pois, estava aqui Já apresentei o meu caso. Sim. Eu gostava de começar, se aceitares, por pensarmos um bocadinho sobre como é que desenvolvemos compaixão. Tipo, como é que aprendemos sobre compaixão? Ou sobre como não aprendemos sobre compaixão. Costuma-se dizer que para nós aprendermos a sentir e a demonstrar empatia, temos de ter a experiência de que alguém teve empatia por nós, mostrou empatia por nós, no sentido de termos, ou seja, de eu perceber e sentir que tu tens empatia por mim, desenvolve a minha empatia. E eu acho que, de alguma forma, podemos afirmar que desenvolvemos a nossa capacidade de sentir compaixão da mesma forma. Ou desenvolvemos ou apagamos. Ok. Porque eu acho que muitos de nós temos experiências pessoais ou experiências às quais assistimos em que não houve compaixão nem empatia por crianças. Uma criança que é castigada, alguém que bate numa criança. Agora estamos a falar mais de situações de dia a dia, não estamos a falar de todo de situações de guerra. Sim. Estamos a falar numa escola onde lembro-me há uns tempos ouvi alguém a contar que uma professora bateu no menino com óculos e os óculos voaram. E que a mãe desse menino tentou falar na escola, essa mãe e mais outra, mas todos os outros pais, no fundo, estavam a dizer que o menino mereceu aquele castigo, ou sei lá como é que chamar aquilo. Né? Aquela punição, exato. Né? Isso são lições de não compaixão a quais assistimos. E começamos, de alguma forma, a criar uma narrativa no nosso cérebro, nós queremos sempre criar uma narrativa que faz sentido, daí a cena do merecimento, não é? O menino levou aquela palmada e os óculos voaram, mas foi porque ele mereceu, não é? E até neste caso até se demonstrou mais compaixão pela professora. Sim. E isso também é uma coisa importante, né? Esta constante separação entre raças, etnias, idades, adulto ou criança. Né? Há quem diga que o último ismo que vai desaparecer é o adultismo, não é? E essa discriminação que as crianças de todos os géneros, de todas as partes do mundo sofrem. Mas é assim que nós aprendemos sobre a compaixão. Então, tu achas que quando alguém tem mais dificuldade em conectar-se com compaixão, será sobretudo porque não teve bons exemplos de compaixão em relação a si mesmo? Eu acho que sim. Não sentiu que outras pessoas tinham compaixão por ela. E não teve bons exemplos de compaixão a ser mostrada de uma forma de igual valor. Sim. Né? Se calhar viu, porque eu acho que mesmo alguém que não sinta compaixão em algumas situações, eu acho que pode sentir compaixão noutras. Sim. Mas é uma compaixão seletiva. Okay. Mas essa seletividade acho que é aprendida. Né? Eu vou sentir mais compaixão por cristãos porque cresci cristã. Ou vou sentir mais compaixão por quem vem do norte da Europa, porque foi onde eu cresci. Vou sentir mais compaixão quando são mulheres, porque sou mulher. Ou vou sentir mais compaixão por quem é do mesmo clube de futebol que eu. Né? Quando ele é vítima de uns hooligans, se for do Porto, sinto de uma forma. Se for do Benfica, se calhar sinto de outra. Né? Essa compaixão seletiva. Né? Acho que essa é aprendida, é a forma, né? Porque eu quero acreditar que nós nascemos com uma capacidade inata de sentir compaixão, de sentir e demonstrar compaixão. Acho que quem assistiu ou não precisa ter filhos próprios, mas a estar com crianças muito pequeninas,
parece algo bastante natural, não é? De querer aliviar o sofrimento do outro e de querer estar com o outro no seu sofrimento. Mas depois temos estes processos de educação onde não aprendemos como estar com aquilo, porque dói. O que é que eu faço quando dói, quando vejo o outro? Ou afasto-me dele e tento arranjar argumentos, ou mergulho totalmente também na dor do outro e não consigo fazer nada, não é? Será que às vezes também esta compaixão seletiva de que estás a falar não é sobretudo assim um instrumento assim, mais autocentrado de segurança, que é, se eu vejo uma pessoa a lidar com sofrimento, eu quero evitar o meu sofrimento, porque esse é aquele que eu sinto. E se aquela pessoa é igual a mim, não é? Por exemplo, se eu vou na rua e uma pessoa parecida comigo, de repente, é assaltada no meio da rua, eu sinto compaixão do género, epá, aconteceu a esta pessoa, podia ter acontecido a mim. Não é? Mas sei lá, se há alguma condição que a pessoa tem que não é igual à minha, eu de repente posso me sentir mais seguro. Por exemplo, não, roubaram esta pessoa porque ela está em má forma física. Se me tentassem a mim, como eu estou em melhor forma física, eu conseguia me defender. Mas é a questão de tentar criar uma narrativa, não é? Uma narrativa que me deixa a mim mais segura. E será que essa narrativa, para ela ser coerente, não é? Faz-me dizer uma coisa do género? No fundo, a culpa da pessoa ter sido assaltada, por exemplo, é dela, porque ela é que não se pôs em boa forma física. E então crio assim estes mecanismos explicativos meio loucos, não é? Mas isso fazemos com as crianças a toda hora, porque nós fazemos isso muitas vezes também. Agora eu dei aqui uns exemplos de situações desagradáveis, mas também pode ser outras situações onde queremos realmente proteger a criança. Há uns dias eu vi a Kim Kardashian fez eu não vi a live, só uma parte mais tarde. Ela partilhou, estava a fazer uma live e estava lá um dos filhos e as pessoas começaram a colocar bandeiras da Palestina. Sim. Ao que e o filho questiona aquelas bandeiras e ela diz, não, são bandeiras do Brasil, são as pessoas a quererem celebrar a sua equipa de futebol, porque o miúdo gosta de futebol, né? E não ela tem lá as razões dela, mas é só para dar um exemplo de como muitas vezes tentamos proteger as crianças do sofrimento ou da verdade, ou de verdades Mas isso é o quê? Achas que desconfortáveis. No caso ela foi um exemplo de compaixão? Ela estava a tentar proteger do sofrimento. Exato, é isso que estou a dizer. Ou seja, não teve ela perdeu ali uma oportunidade de ensinar ao filho e muitas outras pessoas sobre a compaixão. Mas se calhar ela estava a praticar compaixão perante o filho. Estava a aliviá-lo de um possível sofrimento. Achas que é compaixão que ela estava... Porque compaixão mostras quando já há um sofrimento. Ok. Sim, sim, aí estás a tentar proteger ou evitar. Mas através neste caso ela até estava a mentir, não é? Sim. Um exemplo assim extremo de incongruência. E Pedro, e faz-se imensas vezes isso. As crianças mente-se para as proteger, entre aspas. Sim, quando queremos discutir coisas como a morte, a doença, a guerra, a maldade, não é? Às vezes evitamos esse possível sofrimento. E eu acho que nós precisamos de ter essas experiências, esses ensinamentos por parte das pessoas que sabem, para conseguirmos desenvolver uma forma saudável de sentir compaixão e demonstrar compaixão. Mas eu fico às vezes... Porque qual é que é aqui a minha intenção? A minha intenção é praticar aproximação. Não é? E eu sei que agora nos últimos dias até estou a ler um dos livros do Marshall Rosenberg, da comunicação não violenta. Speak Peace in a World of Conflict. Sim, porque eu disse para a Mia, sugere-me aqui alguma leitura que eu possa fazer aqui durante estes dias e que me possa ser útil para eu lidar melhor com estas frustrações que eu estou a sentir. E de facto, claro, o livro está a ser, é muito na linha da comunicação não violenta. Às vezes parece um pouco extremo, não é? A abordagem é assim extrema, mas é um convite constante, no fundo, a praticar alguns dos princípios que eu até ensino na neuroestratégia, não é? Que vêm da neurolinguística e de outras, e de abordagens terapêuticas, não é? Aquelas ideias de que nós fazemos o melhor que podemos com os recursos que temos, que por trás de todo o comportamento há uma intenção positiva, não é? Quer dizer que a pessoa que, por exemplo, está a praticar aquilo que eu designo de não compaixão,
ela tem uma intenção, ela ganha alguma coisa com aquilo, ou lhe permite sentir mais segurança, ou lhe permite manter uma narrativa mais coerente de, ok, isto é justiça a acontecer, logo não tenho que me preocupar ou eu próprio entrar em sofrimento, né? Só que o que fica aqui é, né, como nós somos seres sociais, estamos todos em interação uns com os outros, parece quase que a tua proposta é muito boa, que é eu aprendo sobre compaixão quando os outros praticam compaixão para comigo e aprendo sobre não compaixão quando os outros praticam não compaixão para comigo. E parece que há quase aqui um jogo, parece aquele jogo eterno do bem e do mal, né? Há aqui um jogo em que se eu praticar compaixão, há algumas pessoas que são tocadas pela minha compaixão e terão tendência a conectarem-se mais com compaixão. Mas se eu praticar não compaixão, a forma como eu afeto o ambiente à minha volta é completamente diferente, não é? Pegando até no título de um episódio do podcast para aí de há 5 anos, né? Eu, através do meu comportamento, eu ou afeto ou infeto. Yeah. E aqui parece que é quase que a compaixão afeta e a não compaixão infeta. Yeah. Mas parece que há sempre aqui um jogo às vezes cresce mais uma coisa, outras vezes cresce mais outra, né? E eu acho que é isso que, em situações como esta, eu, em alguns momentos, sinto-me assim um pouco a ir abaixo, porque é quase a infecção da não compaixão está a crescer. E noto muito isso, porque lá está a compaixão em relação aos que são do meu lado, não compaixão em relação aos que estão do outro lado. Né? Desumanização de quem está do outro lado. Que é mais fácil sentir não compaixão por pessoas que eu nem tomo como pessoas. Não é? Sim, e que merecem e que são merecedoras. Sim, e o exemplo que tu deste ali sobre os caminhões com os porcos que vão para o matadouro, não é? Há muitas pessoas que nem sequer reagem. Sim, porque não veem seres vivos. Não. Há algumas pessoas que reagem, mas negam-se a si próprios a reação que estão a ter. Encontram uma série de desculpas para justificar que aquilo é aceitável acontecer. Sim. Né? E neste processo de desumanização que acontece, é a mesma coisa que acontece, né? É porque surge uma dissonância cognitiva, né? Eu considero-me uma pessoa compassiva e respeitadora e empática e estou agora a ver estes porcos a serem levados para um matadouro e vou continuar a minha vida, não vou fazer nada, vou tentar não falar mais. Né? Tenho que, de alguma forma, e acho que isso também, a nossa aparente falta de compaixão, que possa parecer uma falta de compaixão, tem a ver com deixarmos de sentir essa dissonância cognitiva que pode ser muito doloroso sentir. Sim, embora eu entenda que isto está aqui dentro do mesmo espectro, eu hoje preferia ficar em exemplos com pessoas. Com pessoas, sim. Porque hoje vi um vídeo de um homem palestiniano que estava, era de noite e ele estava, tinha uma luzinha e estava com as próprias mãos a escavar nos escombros daquilo que tinha sido a casa dele. E ele estava a dizer que estava à procura da família porque ele sabia que toda a família dele estava dentro daquela casa. Portanto, ele acho que não estava com esperança de encontrar pessoas vivas, não era isso, mas estava em busca de recuperar os corpos de toda a família dele. E eu naquele momento, naquele momento não me interessa a narrativa, sabes? Ele podia ter sido, ele podia ser um homem terrível que praticou atos terríveis, ele podia ter sido o ordenante de coisas terríveis, ele podia ter sido um terrorista que matou milhões de pessoas. Ainda assim, naquele momento, a compaixão vai para com aquela pessoa, claro. Sabe? E aquela pessoa que tu sabes que tem as mesmas necessidades que tu. E que eu no lugar dele, estaria a fazer exatamente o que ele está a fazer. Estaria com as minhas mãos a retirar aquelas pedras à procura das pessoas de quem eu gostava e que estavam agora mortas. E claro que eu entendo que às vezes isto é um sofrimento demasiado grande para nós. Há um lado de nós que não quer lidar sequer com o imagina que era eu. Porque essa imaginação... Eu agora estou a falar disto e há um lado de mim que já entrou em sofrimento porque começou a criar imagens da minha própria família numa situação daquelas, não é? Isso é
é um sofrimento grande, é quase uma dificuldade em respirar. E então, para evitar isso, é mais fácil dizer, ele que não tiver, se ele podia ter pegado na família, tinha-se posto a andar. E ganhar compaixão também é ganhar, isto são as minhas crenças, ok? Também é entender que no lugar do outro, eu faria exatamente aquilo que ele faz. Por muito que no meu lugar isso não faça sentido. Mas no lugar dele, fez o sentido que fez e por isso é que ele age como age. No lugar dele, eu estaria a ter a vida que ele tem, com os pensamentos que tem, com as emoções que tem, com as relações que tem, com as escolhas que tem. Há uma história muito gira de um dos nossos filhos, uma vez num jogo de futebol, quando estava a jogar o Jackson. Não queres partilhar? Eu adoro essa história. Sim, acho que já partilhei esta história umas 35 vezes aqui no podcast. O nosso filho do meio, nós estávamos a ver futebol, ele era pequeno, ele devia ter uns 5 anos, na altura. Esta história tem pelo menos uns 10 anos. Eu fiquei fascinado com a idade que ele tinha, como isto foi natural para ele. Nós estávamos a ver futebol e o comentador, o Porto tinha um jogador, que era o Jackson Martínez, que eu gostava muito e ele também gostava muito. O comentador estava... o Jackson falhou um golo, teve uma oportunidade para marcar golo e atirou a bola ao lado. E ele estava a dizer, como é que é possível falhar uma bola? O comentador estava a dizer, como é que é possível falhar uma bola desta? E o nosso filho disse assim, mas ele... Então, se o senhor que disse isso, se ele fosse o Jackson, com os pensamentos do Jackson, ele também tinha falhado. E eu, na altura, achei aquilo tão bonito, porque isto é praticar posições perceptuais, não é? Isto é conseguir entrar no lugar do outro com a noção de que se eu fosse o outro, eu faria aquilo que o outro faz. Okay? Aliás, para já este comentário, normalmente quando vem dos comentadores é ridículo, porque não é... E eles, se estivessem no lugar do outro, não era preciso ter os pensamentos do outro, podiam ter os deles, não é? Porque a maior parte dos comentadores... Sim, mas isso é outra história. A maior parte dos comentadores sempre foram jogadores de futebol horríveis, por isso alguns deles acabaram como comentadores, não é? E acabam a fazer estas... Diz um não jogador de futebol. Sim, acabam a fazer estas figuras ridículas. Mas aquela noção de que eu no lugar do outro faria aquilo que ele faz, não é? É um convite a quê? É um convite para mim a quê? É um convite a ouvir o Netanyahu a dizer que vai continuar o trabalho dele de guerra até quando tiver que ser e ter esta noção que é muito dura, que é, se eu fosse o Netanyahu, eu estava agora naquele lugar a dizer a mesma coisa, com o mesmo tipo de emoções, com o mesmo tipo de pensamentos. Isto é diferente de eu no meu lugar dizer, ok, então está tudo bem, não é isto. Mas é a partir daqui que eu consigo relacionar outra pessoa como humana, que é uma pessoa com as mesmas necessidades que eu, né? com igual valor, custa-me mesmo dizer isto, com igual valor, e a partir daí começar... Sim, mas acho que aí também é importante perceber que igual valor, praticar igual valor não quer dizer aprovar e concordar com comportamentos. Claro. Não é? Tu praticas igual valor a uma pessoa que acabou de cometer um atentado terrorista... não é concordares com o comportamento, não é achares que é ético fazer aquilo que ela fez. Tu estás a aceitar que ele tem certas necessidades, não estás a concordar com as estratégias que ele está a utilizar para as satisfazer. Certo. Tu estás a aceitar a humanidade dele e não os atos inumanos que ele escolhe fazer. Certo. E isso e concordo contigo, para mim é algo... E também não estás a negar que as escolhas e comportamentos que nós temos que geram consequências, não é? Exato. Não estás a negar que o terrorista, se for apanhado, vai provavelmente ficar preso a vida toda dele, não é? Não estás a negar que se o Netanyahu um dia acabar num tribunal penal internacional vai ser julgado por crimes de guerra e condenado. Tu não estás a condenar, estás a negar isto. E tu a procurares compreender e conectar com as necessidades do Netanyahu ou de outras pessoas no governo dele, de outras pessoas israelitas ou de militantes do Hamas, não quer dizer que se está a concordar com o comportamento nenhum lado nem do outro, mas acho que este conectarmos, mas eles tentar compreender e
Mas este conecta a ser para quê? É só para eu me sentir melhor e não estar em sofrimento? E eu acho que também conseguimos, neste caso é extremamente difícil, porque eu não vou ter o não Nathaniel vais ter à a minha oportunidade frente. de contactar com estas pessoas. Em princípio, não vou Sim. encontrar Sim. os líderes do Hamas e poder Sim. conversar com eles, mas eu acredito profundamente que se eu me conectar com isso, consigo ter diálogos muito mais produtivos com eles e consigo, em princípio, que eles me ouçam mais e melhor depois de eu ter feito isso. Sim, e consegues tocar pessoas à tua volta que por sua vez tocam pessoas à sua volta, não é? Ou seja, participas naquele jogo do afetar ou infectar a partir daquilo que tu julgas ser o lado certo, não é? E fazes um bocadinho da tua parte. É que eu acho que não há, é mesmo fundamental nós conectarmos com aquilo que temos de igual. Sim. Para nos aproximarmos. E nós vivemos em diferentes partes do mundo, né? Temos idades diferentes, experiências diferentes, etnias diferentes, religiões diferentes, opiniões diferentes, mas temos emoções e necessidades iguais. Certo. Pelo menos necessidades, emoções, sim. Às vezes, há algumas estudos que demonstram que há diferenças culturais, não é? Que há algumas diferenças culturais, mas todos sentimos, sim. Não é? E todos temos necessidades, as mesmas necessidades básicas humanas. Sim. Esse nós partilhamos. E se nós conseguimos conectar aí, conseguimos nos compreender melhor e conseguimos melhor avaliar o que estamos a fazer. Não é? Só que, mesmo assim, tem que haver a mínima vontade, não é? Nestes dias alguém partilhou uma pequenina história que depois acho que tanto eu como tu repartilhamos nas redes sociais, uma pequenina história sobre um homem que, se eu bem me recordo, um homem que se estava a manifestar nos Estados Unidos contra a guerra no Vietnã e que ele todos os dias ia sozinho com um cartaz, não era? Uma vela. E acendeu uma vela e manifestava-se contra a guerra no Vietnã. E que um jornalista, não é, lhe perguntou tipo, que diferença é que ele achava que estava ali a fazer sozinho todos os dias. Obviamente ninguém estava a ouvi-lo, não é? Porque dia após dia a situação mantinha-se. E ele deu uma resposta muito interessante que gerou assim, um certo entendimento para mim. Porque ele disse que ele estava, antes de mais, a fazer aquilo por ele. Para que ele não se esquecesse daquilo que... Ele não perdesse a sua humanidade. Não perdesse a sua humanidade. E, portanto, eu acho que esta metáfora aqui da vela, para mim fez muito sentido, porque nós mesmo que estejamos numa escuridão completa à nossa volta, nós podemos acender a nossa vela e ter pelo menos um bocadinho de luz que nos ilumine. E acho que, se calhar, aqui, isto até acho que é um final interessante para a conversa que eu iniciei. Porque se calhar isto é aquilo que mais importa no final de contas, que é cada um de nós manter acesa, iluminada a vela que nós acreditamos que mais impacto pode criar à nossa volta, mas que antes de mais esse impacto é para nós nos relembrarmos daquilo que é realmente importante. E se calhar esta minha ideia inicial de aproximação versus afastamento é garantir que esta aproximação que ela comece e se manifesta em mim, porque se eu começar a atacar e a condenar quem acredita em coisas diferentes das minhas, eu começo também a criar um afastamento dentro de mim, claro. E entre partes de mim, não é? Sim. E que fica mais difícil fazermos isso quando percebemos que não é sobre aprovar e concordar com comportamentos, nem com opiniões, né? Mas é uma questão de nos ligarmos com as necessidades que temos em comum. E que isso é difícil, E que isso às vezes é difícil, sobretudo numa situação onde eu acho que para uma grande parte da humanidade, estes dias que se têm, estas últimas semanas, um mês de bombardeamentos da Palestina, da faixa de Gaza, para a maior parte da população humana, por acaso não tenho visto ainda assim nenhuma sondagem assim mais global, mas pelo tipo de manifestações que têm existido um pouco por todo o mundo, eu acho que a maior parte das pessoas está numa discussão diferente de quem tem razão. Está mais na discussão de isto tem que parar
Para depois encontrarmos uma solução. Para depois podermos conversar. E isto é uma coisa que nós podemos levar também para... Nós às vezes temos lutas e guerras. Só que algumas pessoas têm ideias diferentes sobre quem é que deve parar, não é? Ok, tudo bem. Mas aqui o foco é em parar. Como é que podemos parar? Porque parece que é uma resposta mais simples e menos complexa de como é que podemos resolver isto. E eu acho que isto às vezes também podemos trazer para as nossas famílias, para as nossas empresas, onde às vezes há guerras. Mas primeiro paramos a guerra e depois conversamos. E claro que a conversa pode ser muito difícil, pode ser muito complexa, pode ser muito exigente. Mas o primeiro passo é parar, não é? Nós tivemos uma discussão interessante há umas semanas sobre a paz, né? E sobre se aquilo que quando nós dizemos, eu sou pela paz, o que eu quero é paz. E que paz é muito importante, mas não é o objetivo último. Não. Paz é o primeiro passo. E depois de termos paz, podemos trabalhar em como é que podemos criar soluções realmente igualitárias, onde todos são beneficiados. Mas começamos pela paz, não é? E, olha, esperemos que a paz chegue neste conflito e em tantos outros. E eu também, espero que também chegue mais paz ao conflito que vou alimentando dentro de mim. Como dizia Maria Montessori, que todos falam em paz, mas são poucos os que educam para a paz. Educam para a paz. Sim. E, claro, vou puxar pelo meu país, é por aí que temos que começar, não é? Se nós daqui, além de partilharmos coisas, além de doarmos dinheiro, se queremos fazer alguma coisa, que possamos educar para a paz, para a liberdade, igual valor. Porque isso é que vai fazer uma diferença a mais longo prazo, não é? É isso mesmo. É um bocadinho pesado, não é? É um bocadinho pesado, mas é o que é. A vida mágica também contém coisas pesadas, não é? Não é tudo leve. Não é? Há coisas também pesadas, também fazem parte da nossa experiência humana e também nos tocam a todos, não é? Lembras que nós há uns anos assistimos na Dinamarca a uma palestra do Adi Ashanti e ele, em determinado momento da palestra, disse: há duas coisas que tocam a todos os seres humanos, a tragédia e o sofrimento. E que aprendermos a lidar com isso de uma forma humana e não fazermos de conta que essas coisas não existem, também são atos de iluminação, também são atos de desenvolvimento pessoal. Não é? Por isso, acho que se alguém nos ouvir aqui no podcast e diz assim, isto hoje ficou assim um bocadinho mais pesado, pois é como a vida, não é? É como a vida. E quem sabe, talvez esta conversa também tenha criado assim um bocadinho mais de direção em algumas pessoas que nos ouvem, tal como em mim certamente criou um pouquinho mais de direção, sabes? Enquanto eu estava a falar contigo, estava aqui a ter uma série de ideias e também a perceber o próprio esforço, porque tem sido em esforço, aquilo que tem acontecido para mim nas últimas semanas, onde muitas vezes tive vontade de dizer ou de escrever e depois parar e dizer assim, qual é realmente a minha intenção? A minha intenção é a aproximação. Aquilo que eu vou fazer vai criar aproximação ou vai criar afastamento? E isto é diferente de, então vou ficar neutral. Não é? Não tem nada a ver com isso. Mas tem a ver com como é que eu consigo expressar-me e comunicar de uma forma que crie aproximação. Nem sempre o sei fazer, nem sempre o consigo, mas é essa a intenção. Este podcast também ajuda a fazer isso, espero eu. Espero que sim. Bom. Obrigada, Pedro. Sim, obrigado, Mia. Sim. Como sempre, gostei muito de falar contigo. Também. Esta semana não vamos ter prática inspiradora. Não. Acho que a prática inspiradora é simplesmente... refletir sobre isto. Refletir sobre esta história toda da compaixão. E eu acho muito interessante o tema que tu introduziste aqui da compaixão seletiva. Sinto mais compaixão por umas pessoas do que por outras, ou numa situação do que noutra. E isso pode ser uma conversa interessante para nós termos connosco. Não é? E sabermos que é natural que assim seja e que é fruto de algo, não é? Fruto da educação que tivemos, das experiências que tivemos e que podemos trabalhar para mais aproximação. Obrigado. Obrigada, Pedro. Até para a semana. Com temas mais... Quem sabe? Quem sabe? Nunca sabemos. A vida mágica é lidar com a vida tal como ela é. Exato. Vamos ver o que é que ela nos traz. Exatamente. Obrigada, Pedro. Obrigado.